O Nilo atravessa o pedaço mais seco do deserto do Saara. Uma faixa onde em certos anos não cai uma única gota de chuva. E mesmo ali, esse rio nunca secou. Faz 30 milhões de anos que a água corre sem parar, sempre pelo mesmo caminho. De onde vem tanta água no lugar onde não chove? Você sabe me dizer? O Nilo é um dos rios mais compridos da Terra. São mais de 6.000 quilômetros de água correndo pelo nordeste da África, até desaguar no mar Mediterrâneo. Boa parte desse caminho ele faz cruzando o Saara, o maior deserto quente do mundo. Não é um pedacinho de deserto qualquer, é a faixa mais dura de todas, o deserto oriental, no Egito e no Sudão. O tamanho dessa secura cabe num número só. Nessa faixa do deserto, a chuva média no ano inteiro é praticamente zero. Em boa parte dela, você vê cair menos de 5 milímetros de água por ano, quando cai. Anos inteiros passam sem uma tempestade sequer. É areia e pedra rachada até onde a vista alcança. E no meio disso tudo, corre o Nilo. De um avião ou de um satélite lá em cima, o que você vê é um risco verde fino cortando o mar de amarelo. Dos dois lados do rio, uma faixa estreita de vida, palmeira, plantação, cidade, gente. Um passo para fora dessa faixa, o deserto engole tudo. Agora repara no problema. Se esse rio dependesse de chuva que cai por ali, ele já teria virado um leito seco há milhões de anos, que é o que acontece com quase todo o rio que tenta cruzar um deserto. A maioria nem chega do outro lado, some na areia no meio do caminho. O Nilo não. Ele chega todo ano sem falhar, com água de sobra para sustentar hoje mais de 100 milhões de pessoas que vivem em volta dele. Foi tão pontual por tanto tempo que uma das primeiras grandes civilizações da história nasceu contando com a cheia dele, com a mesma certeza que você tem de que o sol nasce todo dia. Uma parte da explicação está na forma como ele corre. No trecho que atravessa o deserto, o Nilo não se espalha feito um prato raso. Desce apertado num canal estreito e fundo. Pensa num copo d'água esquecido na mesa. Leva dias para secar. Numa bandeja rasa e larga, a mesma água some em poucas horas. Quanto mais superfície fica exposta ao sol e ao ar seco para cada litro, mais rápido ela evapora. Um canal fundo e estreito perde proporcionalmente bem menos água. Ajuda bastante, mas forma de canal não fabrica água nenhuma. Então a conta não fecha, e é ela que abre este vídeo. A água que passa em frente às pirâmides não caiu ali. Bem no trecho onde o rio é mais forte, o céu quase nunca abre. Essa água veio de outro lugar, de muito longe. A pergunta que fica para você é de onde? E ela é só o primeiro segredo de por que o Nilo nunca secou. Para descobrir de onde vem a água dele, você tem que sair do deserto e ir para o sul, bem longe. Porque o Nilo, na verdade, é 2 rios que viram um, e cada um nasce num canto diferente do mapa. O primeiro é o Nilo Branco. Ele começa lá embaixo, quase em cima da linha do Equador, no maior lago da África, o Lago Vitória, uma reserva de água tão grande que sozinha quase alcança o tamanho de um país inteiro. Ali naquela região chove o ano todo. E é o próprio Lago Vitória que segura o rio de pé, por um motivo simples. Ele funciona como uma caixa d'água gigante que enche na chuva e vai soltando essa água devagar, sem pressa, o ano inteiro. Só que tem mais, e essa parte merece uma pausa. Antes de virar deserto, essa água ainda atravessa um pântano gigantesco no Sudão do Sul, chamado Sud, que em árabe quer dizer barreira. E o nome não é força de expressão. Para você ter noção do tamanho, na cheia, esse pântano incha até ficar do tamanho da Inglaterra, um labirinto de junco e vegetação flutuando na água. Ali dentro, some cerca de metade de toda a água que entra, evaporada antes de conseguir sair do outro lado. Por quase 2.000 anos foi esse labirinto que impediu qualquer um de achar a nascente do Nilo.
No ano 61 depois de Cristo, o imperador romano Nero mandou um grupo de soldados rio acima atrás dessa origem. Eles chegaram até o Sud e se perderam entre os juncos. Sem comida, voltaram para Roma de mãos vazias. Quase 1.800 anos depois, foi a vez do governante do Egito, Muhammad Ali. Em 1839, ele mandou uma frota inteira rio acima atrás da mesma origem. Ela ficou emperrada quase um mês dentro do pântano, abrindo caminho na vegetação metro por metro, até que dessa vez conseguiu passar. O mesmo pântano que engole metade do Nilo Branco também quase engoliu por séculos a resposta para de onde vem aquela água que você viu em frente às pirâmides lá no começo. O resultado para você é uma torneira que nunca fecha. Mesmo na pior seca lá no deserto, o Nilo Branco continua descendo, teimoso, sempre com água. O segundo rio é o Nilo Azul. Esse nasce mais para o norte, nas montanhas altas da Etiópia, e ele funciona ao contrário do primeiro. Não é constante, é sazonal. Todo verão, ventos carregados de umidade batem naquelas montanhas e despejam chuva, são as monções. Aí o Nilo Azul incha, vira uma enxurrada e desce arrastando junto à terra escura das montanhas. É essa terra escura que dá cor a ele. No árabe falado por lá, azul também é a palavra para qualquer coisa escura, daí o nome. E é essa lama que faz o trabalho pesado. Na época da cheia, mais de 80% de toda a água que chega ao Egito veio dessas monções na Etiópia. Os dois se encontram em Khartoum, a capital do Sudão. Nilo Branco e Nilo Azul viram um só, o Nilo de verdade. E é só depois desse encontro que o rio, já enorme, entra de cabeça na pior parte do deserto, aquela onde nunca chove. E agora dá para você montar a resposta mais simples para a pergunta do começo. O Nilo nunca seca porque ele tem duas torneiras, as duas ligadas a lugares que recebem chuva de sobra longe do deserto. Uma delas, o Lago Vitória, não fecha nunca e segura o rio na estação seca. A outra, nas monções da Etiópia, abre com força todo o verão e enche o rio de novo. O deserto do meio pode não receber uma gota, não faz diferença nenhuma. A água dele é emprestada de milhares de quilômetros de distância. Só que essa resposta tem um buraco. Ela explica por que o rio tem água hoje, teve no ano passado e vai ter no ano que vem, em qualquer ano que você for conferir. Ela não explica a parte mais difícil da pergunta do título, os 30 milhões de anos. Porque nesse tanto de tempo tem uma coisa que rio nenhum costuma fazer, ficar parado no mesmo lugar. Para sentir por que isso é um mistério, você precisa parar de pensar em rio como uma coisa fixa no mapa. No tempo curto da sua vida, o Nilo está sempre ali, no mesmo lugar. Mas no tempo da Terra, milhões de anos, rio é uma das coisas mais inquietas que existem. Rio se mexe, a água vai cavando o terreno e entortando o próprio caminho. Como uma margem larga a outra, o chão embaixo dele sobe e desce conforme as placas do planeta se empurram. Volta e meia, um rio inteiro é capturado por outro e muda de direção de uma vez. E quando o clima vira e a chuva que alimentava ele seca, o rio simplesmente morre e vira um vale vazio. Se você pudesse abrir um mapa dos rios da Terra de 30 milhões de anos atrás, quase nenhum estaria hoje onde estava. Eles se arrastaram para longe ou sumiram. O próprio deserto em volta do Nilo também não fica parado. O Saara não estava sempre ali. Ele já foi verde, coberto de mato, lago e bicho, e depois virou areia. E voltou a ser verde, e secou de novo, várias vezes ao longo do tempo. Como deserto de verdade, do jeito que a gente conhece hoje, o Saara é até novo, tem alguns milhões de anos. Quer dizer que o Nilo é mais velho que o deserto que ele atravessa. O rio já corria ali antes de existir toda essa areia em volta. Se você está gostando de ir montando esse quebra-cabeça com a gente, deixa o like aí, é rápido e ajuda demais o canal a crescer, porque é agora que a coisa fica estranha de verdade.
Qualquer rio normal no lugar do Nilo já teria entortado para algum lado, sido capturado por outro ou secado de vez. E mesmo assim, o Nilo ficou parado onde você vê ele hoje, no mesmo corredor, correndo para o mesmo mar, na mesma direção o tempo todo. Por muito tempo, os próprios cientistas nem acreditavam que fosse possível. Eles achavam que o Nilo era um rio jovem de uns 5 ou 6 milhões de anos, justamente porque um rio parado por muito mais tempo que isso não parecia fazer sentido. Ficar dezenas de milhões de anos no mesmo lugar, num terreno que não para de se mexer, era coisa que, pelo que a gente sabia de rios, nenhum deveria conseguir. Até que, em 2019, um grupo de cientistas refez essa conta e descobriu que o Nilo é muito mais velho do que se pensava. E 6 vezes mais velho. E no meio dessa descoberta apareceu, enfim, a explicação para a pergunta que estava de pé desde o começo. O que exatamente prende esse rio no mesmo lugar por tempo demais? Para entender a descoberta deles, você vai ter que descer bem fundo para baixo do chão. Embaixo da crosta, aquela casca de rocha dura onde a gente vive. A Terra é feita de uma camada de rocha quentíssima, chamada manto. E apesar de ser rocha no tempo longo do planeta, ela não fica parada. Ela escorre devagarinho, feito mel grosso. Uns poucos centímetros por ano. É lento demais para você enxergar, mas em milhões de anos, essa rocha percorre distâncias enormes, subindo num lugar e afundando em outro. O que os cientistas descobriram em 2019 é que existe uma dessas correntes de rocha bem debaixo do Nilo. Uma célula gigante girando em câmera lenta há 30 milhões de anos. E ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Lá no sul, embaixo da Etiópia, essa corrente empurra a rocha para cima. E é por isso que as montanhas da Etiópia estão entre as mais altas do continente. Foi essa força que levantou o Planalto de lá, começando bem uns 30 milhões de anos atrás, a mesma idade do rio. E lá no deserto, do lado do Egito e do Mar Mediterrâneo, a mesma corrente puxa o chão para baixo, afundando o terreno de leve. Agora junta as duas pontas. Terreno erguido no sul, terreno rebaixado no norte. Isso mantém a região inteira inclinada, alta de um lado, baixa de outro, o tempo todo, do mesmo jeito por dezenas de milhões de anos. E a água, você sabe, sempre corre ladeira abaixo. Essa inclinação vira uma calha permanente, apontada do Planalto da Etiópia até o Mediterrâneo. O rio desce por ela e não tem como fugir para os lados. Pensa numa mesa levemente torta com uma bolinha de gude em cima. Por mais que você chacoalhe a mesa, se alguém segura ela inclinada para o mesmo canto, a bolinha sempre volta a rolar para o mesmo lado. A bolinha é o Nilo, e quem segura a mesa torta é uma esteira de rocha lá no fundo. Foi isso que prendeu o rio no mesmo lugar enquanto todo o resto mudava. A superfície foi comida pela erosão, o clima virou, o deserto foi e voltou. Mas a inclinação profunda continuou lá, teimando na mesma direção, empurrando a água sempre para o norte. Os cientistas montaram essa história juntando as pistas que sobraram, as rochas vulcânicas cuspidas pela região, a lama acumulada na foz do rio e simulações de computador que recriaram 40 milhões de anos de movimento do terreno. É a explicação que melhor encaixa em tudo o que a gente consegue enxergar. Assinada pela equipe do geólogo Cláudio Facena. E ela tem uma consequência que dá para você sentir. Segundo os autores, se esta esteira de rocha não estivesse ali segurando a inclinação, o Nilo teria virado para o oeste faz tempo e teria se perdido no caminho. Sem o Nilo, naquele lugar exato, não existiria o Egito que a gente conhece. E a história do mundo teria tomado outro rumo. Aquele risco verde fino que sustentou uma das primeiras civilizações da humanidade e sustenta hoje mais de 100 milhões de pessoas, está ali por causa de uma correnteza de pedra que se move alguns centímetros por ano, quilômetros abaixo dos nossos pés. Então a pergunta do título agora tem resposta inteira para você. O Nilo não secou em 30 milhões de anos por dois motivos, e eles trabalham juntos.
O primeiro, ele é um rio exótico que bebe de chuvas que caem bem longe do deserto. Então a seca da areia nunca chega até a água dele. O segundo, uma esteira de rocha no manto da terra manteve o chão inclinado sempre para o mesmo lado, prendendo o rio no lugar por tempo demais para qualquer outro rio aguentar. Chuva vinda dos trópicos por cima, uma corrente de pedra por baixo, é esse par que fez o Nilo durar mais que o próprio deserto que ele atravessa. Uma estrada partida ao meio, casas rachadas, aberturas gigantes no chão. Não é o começo de um filme apocalíptico. Isso aconteceu de verdade. E o mais impressionante? Cientistas dizem que isso pode ser o sinal de que um novo oceano está nascendo e o continente africano está se dividindo. Mas será mesmo? Fica nesse vídeo até o final que nós vamos te explicar. O dia em que a Terra se abriu no Quênia. Imagina viver em uma vila tranquila lá no interior do Quênia. A rotina é simples, agricultura, vida comunitária, céu aberto, noites tranquilas. Só que em março de 2018 a paz foi interrompida. A terra resolveu se manifestar de uma forma, digamos, um tanto assustadora. Depois de dias com muita chuva, os moradores da pacata Mai Mahiu foram pegos de surpresa por uma rachadura gigante que se abriu no solo. Algo que parecia uma fenda e que criou vários barrancos ao redor. No início, todo mundo pensou que era apenas uma erosão causada pelos temporais daquele mês, mas logo ficou claro que o buraco era bem mais embaixo, literalmente. Mas fendas começaram a aparecer em plantações e estradas. As imagens que circularam nas redes sociais mostravam uma fissura com dezenas de metros de comprimento cruzando os terrenos como uma cicatriz. Muita gente teve a casa danificada e precisou sair às pressas. Parecia o tipo de coisa que só se vê em filmes sobre o fim do mundo. Mas a cada hora, mais moradores eram retirados das áreas próximas por precaução e as autoridades do Quênia chegaram a isolar o local. As cenas chamaram a atenção do mundo todo e reacenderam a fagulha de um mistério que a ciência ainda não desvendou por completo. Essa fenda poderia ser mais do que um simples problema local? Ela poderia significar algo grandioso, algo como um sinal claro, visível a olho nu, de que o continente africano está se partindo ao meio. Estamos todos presenciando o fim da África como conhecemos e o surgimento de um novo oceano no meio do continente? Bom, geólogos e cientistas correram para investigar. O Grande Vale do Rift. O que aconteceu em Mai Mahiu, no Quênia, não foi exatamente uma surpresa para quem estuda geologia. O vilarejo fica numa das regiões que mais tem movimentação ativa de placas tectônicas no planeta, o Grande Vale do Rift. Essa estrutura geológica se estende por mais de 3.000 quilômetros, indo do Golfo de Aden, no nordeste da África, até o Zimbábue. Ela é como um imenso rasgo na crosta terrestre. Um rasgo onde duas partes do continente africano estariam lentamente se afastando. Longe do Quênia, os cientistas se debruçaram sobre a placa Núbia e a placa Somali. E sim, eles concluíram que a cada ano elas estão ficando um pouquinho mais longe uma da outra. As medições mostraram que o afastamento entre as placas fica em torno de 2 até 5 centímetros por ano. Parece pouco, né? Mas esse espaço pode se transformar em um oceano inteiro. Foi um processo exatamente igual a esse que separou a América do Sul da África há milhões de anos. Você já tinha reparado como o nosso litoral encaixa direitinho no litoral africano? Não é coincidência, é movimentação da crosta terrestre. Mas, voltando ao assunto, vamos por partes. Esse fenômeno que nós estamos falando, que é natural, é bem complexo. A Terra tem várias camadas. A mais perto de nós, o chão, é a crosta. E a mais longe de nós, a mais profunda, é o núcleo. O fenômeno que está acontecendo agora na África se chama Rifting Continental. Ele acontece quando forças que vêm lá de dentro do planeta empurram a parte superior, a crosta, como já te contamos, para cima
e para os lados. Esse movimento tem tanta força e produz tanta energia que a crosta não aguenta a pressão e racha. E é exatamente esse estiramento, essa rachadura, que está bem visível ali na região do leste da África. No norte do Vale do Rift, na região da depressão de Afar, por exemplo, o processo já está bastante avançado. A parte mais profunda da fenda está na Etiópia. Os cientistas já observaram sinais de que a crosta ali na região está tão fina que praticamente virou um fundo de oceano, só que ainda sem água. Alguns pontos já até apresentam formações geológicas parecidas com as dorsais dos oceanos, aquelas cadeias de montanhas submarinas. Para completar, essa região da depressão de Afar ainda é marcada por uma intensa atividade vulcânica. O vulcão Erta Ali, que fica por ali, por exemplo, abriga um dos poucos lagos permanentes de lava do mundo, um espetáculo natural. Além disso, essa área também tem paisagens únicas, com formações geológicas coloridas e fontes termais ácidas, como as que existem em Dallol, considerado o lugar mais quente do planeta. O que torna o Rift africano único no mundo é justamente isso. Ele permite que os cientistas observem em tempo real como um continente se fragmenta, como o núcleo da Terra provoca movimento, produz lava e como um oceano começa a se formar. É como ter um laboratório natural aberto ao público. É realmente uma região fascinante, não concorda? A divisão dos continentes. Vamos deixar uma coisa bem clara. Quem manda na separação dos continentes é o interior da Terra, não a humanidade. Nada do que fazemos aqui na superfície tem profundidade ou força suficiente para afetar o movimento das placas tectônicas. Algumas pessoas chegaram a sugerir que a extração de petróleo teria causado o afastamento das placas do Rift. E isso é pura ficção. As placas tectônicas são estruturas gigantescas, cada uma com milhares de quilômetros de extensão, e elas flutuam sobre uma camada quente, viscosa e profunda da Terra. Para quem curte astronomia, essa camada é a astenosfera. Você já tentou boiar numa piscina e ficar totalmente parado? É praticamente impossível, né? É isso que acontece com as placas tectônicas ali na astenosfera. As placas se movimentam o tempo todo por causa de forças internas poderosas, como o calor que vem do núcleo do planeta. É como se o interior da Terra estivesse fervendo lentamente, começasse a suar e o calor vai subindo e causando rachaduras e empurrões entre as camadas superiores. É como se o planeta estivesse tentando se resfriar, mas ele faz isso da maneira mais implacável possível, com terremotos, erupções vulcânicas e a separação de continentes inteiros. Por mais que o ser humano se ache o centro do universo, as placas tectônicas estão se movendo há bilhões de anos, muito antes de existir petróleo, o homem ou as redes sociais. Quer um outro exemplo? O Himalaia, a cadeia de montanhas mais alta do mundo, também se formou por causa dos movimentos das placas tectônicas. Mas, nesse caso, não porque elas se afastaram, mas sim porque elas colidiram. Imagina a potência dessa batida. Já o Oceano Atlântico, que banha todo o litoral do Brasil, nasceu quando a América do Sul se afastou da África, e tudo isso aconteceu sem a ajuda de brocas, tratores ou exploração de combustíveis fósseis. Em resumo, enquanto a gente se preocupa com a rachadura no asfalto da rua, a Terra está reorganizando todas as estruturas no nível planetário. Pelo menos nós temos o privilégio de viver justamente em uma época em que podemos observar, medir e entender essas mudanças e ainda assim fazer vídeos sobre isso no YouTube. Falando nisso, deixa seu like se está curtindo o vídeo até aqui e me diz uma coisa, você já segue o Top 10 nas redes sociais? Lá tem conteúdos exclusivos e informação atualizada sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Abre o celular aí e segue a gente, é rapidinho. Mas e a rachadura no Quênia? Uma coisa é fato,
Nem toda rachadura que aparece em países africanos tem a ver diretamente com a separação do continente. Em 2018, uma rachadura de 19 metros de largura realmente apareceu no Quênia, como nós mostramos no início do vídeo. Na época, muita gente acreditou que estava vendo em tempo real o continente se partir, mas os especialistas trataram logo de colocar os pés no chão, literalmente. Análises detalhadas mostraram que aquela rachadura provavelmente não tinha nada a ver com a atividade das placas tectônicas. Na verdade, tem mais chance de que ela tenha sido causada por algo muito mais comum e bem menos cinematográfico, a erosão do solo. A região onde a rachadura surgiu é formada por depósitos de cinzas vulcânicas antigas. Esse material é muito poroso e instável. Com as chuvas intensas que atingiram o Quênia naquele mês, a água se infiltrou e a força dela levou embora as camadas mais frágeis do solo. Resultado, o chão colapsou e abriu aquela fenda absurda. Esse tipo de erosão súbita é algo comum e já foi registrado em várias partes do mundo, inclusive em regiões com placas tectônicas estáveis, como no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. O que enganou muita gente foi a aparência da rachadura, que era bem longa, profunda e dramática. Mas, geologicamente falando, ela é basicamente um grande buraco formado por chuva e terreno degradado. Os cientistas chegaram a analisar os dados sísmicos da região naqueles dias para entender se um terremoto interno poderia ter acontecido, daqueles que a gente aqui em cima não sente, mas a Terra sim. Bom, eles não encontraram nenhuma atividade que indicasse algo nesse sentido. A conclusão foi de que não houve tremores que justificassem uma movimentação de placas tectônicas, nem atividades vulcânicas recentes por ali na região. Em outras palavras, era uma rachadura sim, mas dificilmente representa uma evidência de começo do fim do continente africano, pelo menos não ali no Quênia. Afinal, a África vai mesmo se dividir? Sim, um dia a África vai se dividir, mas você, eu e mais algumas gerações depois de nós não estaremos aqui para ver. A previsão dos geólogos é que a formação desse novo oceano, que vai dividir a África, leve pelo menos 10 milhões de anos. E esse processo acontece de forma tão lenta e silenciosa que é difícil perceber a olho nu. Quando a divisão do chifre africano estiver completa, daqui a muito tempo, o novo continente vai se formar com partes da Etiópia, Somália, Quênia e Tanzânia. E vai ser como uma grande ilha banhada por um oceano recém-nascido. Então, mesmo que as rachaduras atuais chamem bastante atenção, elas não significam que o continente vai se partir nas próximas semanas. São pistas, mas não símbolos do fim do mundo como ele é hoje. É seguro dizer que a Terra é um planeta vivo e tudo o que acontece faz parte de ações em cadeia. Cada tremor, cada rachadura, cada pequena movimentação de placas é como um frame de uma narrativa geológica épica, para dizer o mínimo. Uma história que já aconteceu antes, mais precisamente há 300 milhões de anos. Nessa época, todos os continentes que conhecemos hoje eram unidos, tipo um supercontinente, que os cientistas chamaram de Pangeia. O homem nem sonhava em existir. A Terra era povoada por criaturas incríveis, que dariam origem mais tarde aos dinossauros. O território em que eles caminhavam era basicamente uma massa de terra imensa cercada por um único oceano. Com o tempo, e por causa da movimentação das placas tectônicas, a Pangeia começou a se fragmentar. Primeiro em 2 grandes blocos, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Coloca mais alguns milhões de anos na conta e esses 2 grandes blocos também se fragmentaram. Eles viraram vários pedaços que são os continentes que a gente conhece hoje em dia. Cada pedaço ficou composto por dezenas de países e banhado por diferentes oceanos. Ou seja, o planeta já fez esse estica e puxa há muito tempo e vai continuar fazendo. O que está acontecendo na África é só mais um capítulo da mesma história. No fim das contas, a pergunta talvez não seja
se a África vai se dividir, mas sim que outros continentes estão esperando na fila para finalmente surgir? A próxima vez que você vir uma manchete dizendo que a África está se partindo ao meio, tenha em mente a verdade. Pode ser tão fascinante quanto a ficção. Estamos testemunhando um processo que molda o planeta desde sempre. E você que assistiu esse vídeo até aqui já pode dizer que viu o futuro da Terra, só que em câmera lenta. Se você gosta de descobrir o mundo desse jeito com a gente, apoia o canal com um like e um inscrever. E para quem quiser ir mais fundo, o Clube de Membros está no link aqui embaixo do vídeo. Abraço grande, até o próximo vídeo.